Gente, maravilhoso estar aqui com vocês. Já há algum tempo o Senhor vem compartilhando comigo a respeito disso que eu venho compartilhar com vocês. Então, primeiramente a palavra chegou para mim e agora eu espero que vocês possam receber essa palavra também no coração de vocês. Queria pedir aos irmãos que prestassem bastante atenção, vou tentar ser bem objetivo com a palavra hoje. E eu creio que aqueles que focarem aqui vão receber de Deus. Amém? Aqui a gente gosta bastante de orar, então antes de começar, eu queria que você só curvasse a sua cabeça no seu lugar por um instante, fechasse seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, estar aqui hoje conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem revelado a nós, ó Pai, a tua vontade, tem nos conduzido, ó Deus, através dos teus servos e através do teu Espírito Santo. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que nessa hora a nossa mente ela esteja cativa ao Senhor, ó Pai. Todos os nossos pensamentos secundários, ó Pai, eles venham cessar nesse momento, que nós possamos concentrar, ó Pai, naquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Estejamos aqui, corpo, alma e espírito, centrados no Senhor, ó Pai. Não haja nenhuma distração por esse tempo, ó Pai, que nós vamos compartilhar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa palavra, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a lei, o pecado, o arrependimento e a nova vida. Amém? O pessoal até colocou essa imagem aqui, feita agora. O pessoal da mídia está de parabéns. Vocês concordam? Bom, e essa palavra eu quero ministrar ela em sequência, bonitinho. É bem isso mesmo, é a lei, o pecado, o arrependimento e a nova vida. E nós vamos destrinchar um pouquinho disso aqui, porque talvez você não esteja pegando a conexão, pode ser que está aparecendo um tanto de coisa desconectada, mas no final vocês vão capturar aqui comigo que isso tudo tem uma ligação muito íntima, todos esses itens aqui. Aí você pode estar pensando, Rafa, você vai falar de lei, Rafa. Jesus já morreu tem 2024 anos, já ressuscitou, já não tem esse negócio de lei mais não. O que você vai falar de lei aí, colega? E aí que eu quero começar trazendo para você a lei e Jesus. Nós vamos ler um texto aqui que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17, e eu gosto muito da nova versão transformadora, os irmãos aí. E por que eu vou falar de lei, gente? Porque uma coisa que Jesus falou, e aqui eu não quero colocar palavras na boca de Jesus, então nós vamos ler o texto, mas vocês vão perceber que nesse texto Jesus está falando que ele não veio para acabar com a lei. Apesar de que muitas vezes a gente escuta hoje em dia que a gente não está mais nesse negócio de lei. Agora é a graça. Então, como que isso funciona? Se Jesus falou que não veio acabar com a lei, como que está o esquema hoje? Está um pouco embaçado e a gente quer desembaçar isso, deixar mais claro. Vamos ler aqui. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu quero ser considerado grande não somente aqui na terra, mas também no reino dos céus. Aqui já está tudo certo, né? Mas é interessante a gente observar que Jesus está falando aqui do reino dos céus. E o reino dos céus é a partir de Jesus. Então ele está falando que aquele que ensinar
o cumprimento da lei será considerado grande no reino dos céus. Está falando de agora, nós já estamos no período do reino, não estamos? Todos concordam comigo? Amém? Se nós já estamos no período do reino, e aquele que ensinar o cumprimento da lei será considerado grande, então a gente ainda devia estar ensinando o cumprimento da lei, certo? Quem falou isso foi eu? Não, a gente acabou de ler Jesus falando a respeito disso, sobre o cumprimento da lei. E uma coisa que é muito interessante, a gente vê, enquanto o céu e a terra existirem. Gente, vocês estão pisando aonde aí? Mal lhe pergunte. Na terra. Se você olhar ali fora, ali, você vai ver o céu. Ainda tem céu e ainda tem terra? Então ainda tem lei. Todas as coisas já se cumpriram? Não, ainda tem coisa para cumprir, não tem? A gente fez um estudo aqui de Apocalipse e fez uma lista de coisas que ainda tem para cumprir. Então por que tem gente falando que não tem lei mais? Isso não soa armadilha? Não parece para você que é um engano? Ah, mas esse negócio de lei não tem jeito não. E eu estou para te falar, a lei já era difícil até Jesus, mas nesse texto, um pouco para frente, Jesus ele faz questão de subir a régua. Ele fala assim, você estava achando que a lei era assim, assim, assim? Vamos ler aqui. Não vamos deixar eu falando não, porque eu não quero colocar a palavra na boca de Jesus. Eu não vou arcar com isso aí naquele dia. Vamos ler aí, ó. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, quem está falando isso? Jesus. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Ficou mais sério. Ficou mais tenso. Antes era só você não matar. Você podia xingar, podia brigar, podia bater, deixar o cara um caco. Não matou, não é homicídio. Mas aí depois de Jesus, a lei ficou mais tensa ainda. Porque ele falou, ó, vocês ouviram falar que é só não matar. Mas eu estou falando aqui que é não irar, que é não xingar, porque você vai estar sujeito ao mesmo julgamento. Imagina você chamar alguém de louco e ir para o inferno. Como a lei ficou mais pesada depois de Jesus, não é mesmo? E o que a gente escuta é que não, agora está tranquilo. Negócio de ler aí, coisa lá do Velho Testamento. As coisas não se dividem em Jesus? E quem está reafirmando isso aqui? Jesus. Ficou pesado. Vamos ver o que mais que Jesus falou. Capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Está mais fácil ou está mais difícil? Antes, o cara podia chegar no limite, mas não cruzou a linha, não adulterou. Agora, meu irmão, pensou, caiu. Passou pela cabeça a tentação, caiu. Adulterou. Porque para Deus, a partir de Jesus, você está nessa. Você está nessa lei aqui.
Ficou mais leve ou mais pesado? A lei está rigorosa. A régua subiu em Jesus. O que aconteceu? Jesus não veio para demolir a lei, não? Não é isso que o pessoal está falando? Algo de errado não está certo nesse discurso. A régua subiu. Tem lei ainda. Vamos ver aí, ó. Capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, lhes digo: quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Antigamente era tudo certo. Não está dando certo, não. Sei se sua mulher está arranhando demais aí. Dá carta de divórcio, está tudo certo. Agora aqui não. É Jesus falando isso aqui. Ele compara o divórcio com adultério, com uma coisa. E hoje em dia está raro, você vê isso? Coisa mais comum. Ah, não. Vocês dois estão dando certo, não, tá só divorcia. Para que você está com essa pessoa ainda? A lei não ficou mais pesadinha? Vocês não estão achando? Antes era muito tranquilo até. Dava para levar, mas depois de Jesus ele subiu a régua. Vamos ver. Capítulo 5, versículo 37. Quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Sim, sim. Se você falar sim e tiver um talvez, é do maligno. Isso aqui engloba mentira, juramento. Você não tem por que jurar mais. Não pode mais. Não tem nada. Sabe aquele. Não, cara. Diante de Deus. É tenso isso. Mas foi Jesus que tirou o juramento. Antigamente podia. Agora a nossa palavra tem que sair da boca reta. Saiu da sua boca sim, tem que ser sim, meu irmão. Quem falou isso? Jesus. Nós estamos aqui porque eu creio que todos nós queremos seguir Jesus, certo? Aí a gente se inspira que ele morreu por mim na cruz, ele me ama. Ama. Mas tem que seguir os ensinamentos dele. E aí Jesus veio e jogou a lei na cara da sociedade. Pá, escrachou. Vamos ver o que mais que Jesus falou. Versículo 39 do capítulo 5 também. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Ai! Ai! Cara, essa é difícil demais. Isso aqui ele está falando porque no Velho Testamento você podia vingar. Era olho por olho e dente por dente. A gente acha chique demais aqueles filmes de John Wick vingando o cachorro dele, matando todo mundo. O cara sequestra a filha do Liam lá e sai arrancando as cabeças de todo mundo. A gente, chique demais. Vingou legal. A nossa vez a gente tem que fazer o quê? O cara dá um tapa na sua cara, você tem que virar a outra. Meu irmão, essa lei está difícil demais.
Essa lei está desafiadora. Jesus veio para revogar coisa que já era difícil. Ele veio para mudar aqui, ó. Já era difícil você ter que lidar com o fato de ter que vingar alguma coisa. Agora você tem que engolir seco e dar a outra face. Não resistir o perverso. Imagina o que é uma pessoa ruim, você não dá nem resistência para ela. Você não oferecer nem um tiquinho de resistência. Coisa difícil, essa lei. Mas é a lei. Está aí para a gente. Vamos lá. Não para por aqui, não. Mateus capítulo 5, versículo 44, 45 e 48, nós vamos ler. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. O 48 agora. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai celestial. Aí a gente entende do que ele está falando, não é mesmo? A lei está falando de perfeição. Se você cumprir tudo isso aí que Jesus está falando, toda a lei que foi trazida por intermédio de Moisés, seja perfeito, como perfeito é o seu Pai celestial. É o desafio que está para nós. Aí eu te pergunto, quem aqui já está cumprindo isso tudo? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já está cumprindo a lei toda? Meu irmão, não cumprir a lei tem o quê? Consequência. Se você não é perfeito e não está por dentro de tudo isso aqui, qual que é a consequência? Inferno de fogo, julgamento. Você tem que entender a lei, porque senão a gente acha que a gente está até bem. Tem hora que você olha assim e pensa, eu estou até legal. Estou trabalhando aqui honesto, não estou roubando ninguém, venho no culto todo domingo, dou meu dízimo, tudo certo, tudo tranquilo. Para mim está tudo uma maravilha. Sou um homem de Deus, venho aqui, canto, prego, oro, ministro na vida dos irmãos, tudo tranquilo. Se bobear, já estou até salvo, estou garantido. Nem preciso de muita coisa não, só manter. Só dar aquela manutenção até naquele dia lá, o meu está garantido. Não é assim que muita gente pensa? Está tudo certo, sou uma pessoa boa, faço até uma doação de vez em quando, generosidade está em dia. 100%. Eu leio a Bíblia quando dá, eu faço a leitura anual. Alguns ainda enchem o peito, eu faço a leitura da Bíblia inteira anual, todo ano aqui na igreja. Pô. Mas um pouquinho ele vira o Enoque. Jesus vem e leva ele embora, que andou demais com Deus já. Tudo certo. Se a gente não tem contato com a lei, meu irmão, a gente tende a achar que está bom demais. Por que Jesus não revogou a lei? Porque Jesus sabia para que a lei serve, meu irmão. A lei nunca foi o caminho para salvar ninguém.
A lei é o caminho para você reconhecer quem você é e o que te espera se você seguir por esse caminho. Quer ser salvo com base na lei? Cumpre tudo. Não vai deixar passar uma vírgula, nem um traço. Você vai cumprir tudo. Se você acha que você dá conta na sua natureza humana forte demais, mas tem que cumprir cada vírgula, cada tio. Aí você chega diante de Deus e fala: Deus, eu cumpri tudo. Aí você entra, tranquilo. Eu quero ver dar conta. Eu quero ver conseguir. Ainda mais depois que Jesus subiu a régua desse nível. Eu quero ver você não passar raiva com ninguém. Eu quero ver você dar outra face toda hora. Quando aparecer um irmãozinho que começar a testar sua fé todo dia, eu quero ver você continuar dando a face. Você dá uma, dá duas, dá 3 vezes a outra face para o irmão. Na quarta você já está... Ô, meu irmãozinho, você... Vou amarrar a camisa. Vou resolver com você aqui agora. Só de imaginar alguém dando um tapa na minha cara, eu já fico bravo com a minha natureza humana. Eu já fico irado. Imagine presencialmente, meu irmão. Por quê? Porque a nossa natureza está corrompida. Jesus não aboliu a lei para a gente ver o que a gente é, para deixar sua carne gritar em contato com a lei. A gente vai ler aqui, ó. O que a lei é? Ela é essa ferramenta de Deus para revelar cada um de nós. Eu tenho certeza que enquanto eu estava falando aqui, teve gente pensando, a cabeça sua foi longe. Eu confesso, eu nem queria dar essa palavra. Porque eu sei que no quesito cumprir a lei, eu já estou queimado aqui. Condenado. E aí Deus deixou isso, né? Uma ferramenta para revelar. Vamos ler aqui um texto que fala sobre isso? Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler ali a partir do versículo 7 até o 8. Por acaso, eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Olha só, o pecado aproveitou o que Deus criou para nos revelar os nossos problemas, as nossas falhas, e gerou em nós o desejo de fazer tudo o que é errado. Você já pensou nisso? Que talvez a gente vive numa sociedade onde a raiva é algo tão comum, porque na lei está falando que raiva é ruim, irá é ruim. Jesus não falou que se irá com o irmão é algo similar a matar? E hoje em dia a gente não vê o povo brigando numa brigaiada sem precedente? Lá em casa a gente fica chocado. Ao derredor da gente lá o pessoal só conversa falando palavrão, xingando. A Sara mesmo estava comentando comigo hoje, o pessoal às vezes resolve uma coisa que era fácil de resolver, vira uma brigaiada, vira uma xingação, porque já está com a ira na ponta da língua, a flor da pele. Por que isso? Porque a lei revela.
que você não deve se irar. E aí o pecadinho que está ali, ele olha e fala, não, mas irar, você xingar, às vezes dá uma aliviada, não é bom você ficar com raiva mesmo e resolver os problemas na sua força. Deus te deu um braço forte. Vai lá e planta a mão nesse cara. O pecado, ele começa a agir naquela lei e começa a gerar em nós todo tipo de cobiça por aquilo. Você começa a desejar fazer o que é o mal. E talvez não é toda a lei que você vai agir errado, não. Você acha 1, 2, talvez até 3 mandamentos que você cumpre à risca para se justificar. Não sou justo. Não minto. Sou um cara que dá o dízimo todo mês. Mas não pisa no meu calo, não. Isso aí, a carne é fraca. Se quiser viver pela lei, tem que cumprir a lei toda. Não tem escapatória. Quer tentar acertar na sua própria força? Vai. Mas vai ter que cumprir tudo. É importante frisar isso. Porque às vezes a gente vai começa a se achar demais. Porque está cumprindo uma coisa aqui, outra ali. Mas o pecado é astuto no nosso coração. Ele vem pelas beiradas. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui ninguém está sabendo, não. Jesus está falando aqui de coisa que está dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Aquele que olhar e desejar já adulterou. Aquele que pensar e se irar já matou. Está falando aqui de coisa que está dentro, não precisa ninguém saber, meu irmão. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, ah, você é tão calmo, né? Passa uma tranquilidade, uma paz. E às vezes eu sei a minha alergia que dá de estresse. A minha pele chega a estourar das raivas que eu passo por dentro. Às vezes os irmãos vão olhar e vão falar, não, Rafa, tá tudo certo, não passa raiva. Mas Deus sabe. E quem precisa saber, meu irmão? Não se trata mais de aparência. Não se trata mais daquilo que os outros vão ver e te condenar e te julgar. Se trata daquele que sabe de tudo, naquele dia te julgando, mostrando a você os seus pensamentos íntimos. Coisa que você nunca falou com ninguém. Vai estar descoberto. A palavra de Deus fala que naquele dia todas as coisas estarão nuas e patentes. Não vai ter como tampar nada, porque Ele sabe de tudo. Então, o pecado ele vem para nos trazer e nos chamar a essa transgressão da lei. Eu quero entrar aqui com vocês nesse ponto aí do pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Vamos ler onde que fala isso? 1 João capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Meu irmão, o desafio é grande. Mas aqui as coisas começam a dar uma desanuviada. As coisas começam a se revelar um pouco mais. O pecado é a transgressão da lei. Mas quem foi que não pecou? Jesus. Teve um homem que não cometeu pecado. Aí você olha assim e fala, meu irmão, Jesus chamou Judas de amigo. No momento que ele foi traído. É isso que é da outra face. É isso que é amar. Sabe o que é? Jesus deu a vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Aí quando esse mesmo Jesus fala que você deve amar o seu inimigo, meu irmão, quem aqui teria coragem de dar a vida por alguém que é inimigo? Nenhum de nós. Mas esse homem que ensinou para nós o que é cumprir a lei, e ele subiu a régua num nível que não era para você e para mim só, era para ele. Ele ia cumprir aquilo. Não era como os fariseus que atavam fardos pesados nas costas do povo e não moviam uma palha para ajudar. Não! Jesus subiu a régua para ele mesmo cumprir. Ele mesmo amou os inimigos. Ele mesmo deu a outra face. Ele mesmo não se irou. Ele mesmo não desejou. Ele mesmo cumpriu a lei e venceu o pecado. Ele mesmo não transgrediu. E nele, esse texto aqui traz uma chave para nós. Esse texto fala: quem permanece nele não continua a pecar. A lei veio. Jesus elevou ainda mais a lei. E essa lei revela para mim, para você, quem nós somos, o que é a nossa natureza. E comparado com essa lei, quando a gente pega a lei como um espelho, irmão, nós não estamos usando a lei aqui para apontar defeito de ninguém. A lei é para mim e para você. Mas cada um vai olhar a lei como um espelho. Eu vou pegar a lei, vou olhar. Ei, estou falhando nisso aqui, estou falhando naquilo ali. E vou começar a ver quão pecador eu ainda sou. E isso começa a revelar os meus pecados. E com os meus pecados revelados, eu percebo, quem está nele não permanece no pecado. O que eu faço? Eu percebo que talvez há partes de mim que ainda não estão nele. Eu corro para ele. Eu vou na direção dele. Eu vou para lá e falo, mestre, eu permaneço no Senhor. Eu não posso mais estar no pecado. Meu coração não pode mais estar em pecado. Não é para que os outros vejam, é para que o Senhor me aprove. Eu tenho que estar mais no Senhor, para que o Senhor me livre disso. Para que o Senhor me salve, para que o Senhor venha remir a minha alma, caída, quebrada. Eu tenho que estar nele. Meu irmão, se eu bobear e pensar, não, sem ele vai dar. Ele já me trouxe até aqui, eu vou tentar um pouquinho sozinho. Não é assim que funciona.
Paulo fala, se eu não me engano, com os irmãos de Gálatas. Eu estou com medo de ter perdido meu tempo com vocês, porque vocês começaram a se aprimorar no espírito e agora estão tentando dar continuidade na carne. Eu acho que eu me esforcei com vocês em vão, porque tudo que eu fiz por vocês, vocês estão jogando fora, tentando continuar na força do seu braço. Meus irmãos, a lei, ela revela o pecado, e o pecado ele não pode ser vencido por nós mesmos, na nossa força. Nós já percebemos aqui no começo, quando a gente viu a lei e a subida da régua, só ali você já sabe que não dá. Você já sabe que não tem como. Só de pensar, eu vou tentar, você já treme. Eu tremo só de pensar em falar sobre. Porque isso joga uma luz em mim. E eu tenho que falar com você, meu irmão, eu ainda me iro. Eu ainda sei que eu não dou conta de dar outra face. Isso joga uma luz em mim. Ei, eu sou pecaminoso ainda. Eu sou caído ainda, meu irmão. Quisera eu falar outra coisa aqui, que não fosse jogar uma luz tão ruim em mim. Mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para exaltar o Rafa. Estou aqui para falar que eu sou bonzão. Eu estou aqui porque eu sei o quanto que eu ainda preciso caminhar e o quanto que nós precisamos entender essa realidade para vencer. Eu não quero a aprovação de vocês. Eu quero a aprovação dele naquele dia. Eu não quero jogar o holofote para vocês. Quem faz isso é a lei, não sou eu. Assim como ela faz comigo. Se você olhar para ela, ela vai fazer com você. Eu não estou aqui para apontar defeito de ninguém. É o que ela está fazendo é comigo. E eu também não me importo de me revelar aqui para vocês. Porque todos nós estamos caminhando para que sejamos perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Vocês acham que Jesus falou sobre isso simplesmente para jogar um peso nas costas da gente e sair correndo? Claro que não. Ele estava falando sério sobre a gente ser perfeito. Ele estava falando sério sobre a gente cumprir essa lei. E de que forma? Permanecendo nele, porque ele foi lá primeiro e cumpriu. Ele foi na frente, ele mostrou o caminho. E a gente nele dá conta. Se eu permanecer nele, eu consigo. Eu chego, você chega, nós chegamos. É só assim. E para isso, meu irmão, você precisa do arrependimento. A lei ela vai revelar para você todo o seu pecado, toda a sujeira por baixo do tapete. E o que você vai fazer com isso? Vai aceitar que está ali debaixo do tapete, pelo menos não tem ninguém vendo. Quantas vezes a gente age assim? Não tem ninguém me vendo com raiva? Eu não estou saindo xingando e brigando com ninguém? Contanto que a minha raiva esteja aqui guardada, está tudo certo. Quantas vezes a gente age assim? Não se arrepende, não reconhece o nosso erro, o nosso problema, não reconhece a nossa falha. O caminho até Jesus é sempre através do arrependimento. Para estar nele, eu preciso me arrepender. Eu preciso ter um coração contrito. Antes de Jesus vir e começar a fazer a obra dele, veio João Batista pregando o arrependimento. E a primeira mensagem que Jesus pregou nesse mundo foi sobre arrependimento.
primeiro precisa ter arrependimento. No momento que você reconhece o seu pecado e percebe que alguma coisa está errada, precisa acontecer o arrependimento. E tem como, meu irmão, eu me arrepender se eu estou achando que eu estou certo? Você já viu alguém arrependido de estar certo? Pelo contrário, quando a gente está certo, a gente fica orgulhoso. Sabia, ou avisei, ou estava certo. Não é assim? Quando a gente está certo, a gente não enche o peito e fala, aqui ó, sou esperto demais, e não me ouve que é bobo. A gente é assim. Para a gente arrepender de alguma coisa, a coisa tem que dar errado. Você tem que perceber, meu irmão, que você está errado. Quer ver uma coisa? Tenta cumprir a lei aí. Te desafio. Tenta cumprir a lei toda. Você vai ver o que é ser bom. Tenta. Se coloca em uma situação que alguém vai vir e dar um tapa na sua cara. Eu quero ver. Quem é que vai cumprir essa lei sozinho? Talvez você está precisando tentar. Para descobrir que não está daquele jeito que você imaginou que estava. Quando eu leio, eu já sei que eu nem preciso tentar. Mas tem gente que talvez está precisando. Para mim, só de ler aqui já deu. Eu me conheço o suficiente para saber que não vai dar. E aí eu preciso de quê? Me arrepender, eu preciso chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou tão aquém, Pai. Eu preciso melhorar tanto. Deixa eu ficar aqui no Senhor um pouco. Deixa eu permanecer aqui no Senhor, onde eu sei que a lei já está cumprida. E por que Jesus foi o perdão dos nossos pecados? Porque apesar de ter cumprido toda a lei, ele foi lá e pagou o preço. Apesar de ser o único que não precisava morrer pelo pecado, ele foi lá e morreu mesmo assim. Então, quando eu me achego a Jesus, eu ganho não somente a capacidade de ser assertivo no meu dia a dia, mas eu ganho também o perdão de cada errinho desses que eu vou cometendo pelo caminho. Não que isso seja para que eu permaneça no pecado, mas que isso seja um gás para eu continuar tentando, porque senão eu seria esmagado pelo peso do pecado. Assim como ele, naquele dia, olha e fala, Pai, por que se afastou de mim? Por que me desamparaste? Imagina que o peso do pecado, ele não só te esmaga, como ele afasta Deus de você. É esmagador, meu irmão. Mas nós temos em Jesus o perdão, o caminho. Se nós nos arrependemos. E eu quero ler um texto que traz uma reflexão muito forte a respeito do arrependimento, como ele deve ser. Está em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler aqui do versículo 10 ao versículo 14. Diz assim: 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos.
jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado naquele dia, diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. É disso que eu estou falando. O fariseu estava sentindo que ele estava cumprindo a lei, com todo aquele esforço dele de jejuar e de dar o dízimo e de parecer uma pessoa certa. E ele chegou diante de Deus com tanta confiança que ele nem pôde perceber os erros dele. Ele nem pôde perceber os pecados dele. Ele não estava usando a lei como espelho. Ele estava usando a lei como um apontamento para o próximo. Nós temos que usar a lei como espelho e chegar diante de Deus com esse olhar do cobrador de impostos. Todas as vezes, meu irmão, todas as vezes, minha irmã, nós temos que chegar diante de Deus com arrependimento, com o coração de quem não é nem digno de levantar a cabeça aos céus enquanto ora. Porque nós sabemos, nós precisamos saber quão pecadores nós somos. Nós percebemos na Bíblia, se você pesquisar arrependam-se ou arrependimento, você vai encontrar quantas vezes foi dita a pregação em Atos dos Apóstolos era isso: se arrependa e seja batizado para que você seja perdoado dos seus pecados. A gente precisa se achegar diante de Deus com humildade no nosso coração, sempre. O arrependimento, ele vai nos levar a uma vida nova. Amém? E eu quero falar um pouco aqui sobre essa vida nova. Aquele que se arrepende e crê, se aproxima de Cristo. Se aproxima dessa graça. Reconhece a obra que foi feita. E por que Jesus é o único Senhor e Salvador? Porque não teve outro que cumpriu as exigências da lei. Porque não teve outro que teve a coragem e aquilo que era necessário para fazer um sacrifício válido por toda a eternidade. Porque só tem Ele que nos deu essa oportunidade de estar em um lugar de redenção. Só nele. Por isso que Ele é o único Senhor e Salvador. Eu quero ler aqui com vocês. Antes de ler, eu quero ter um raciocínio aqui com vocês. Suponhamos que você está no ano 1 antes de Cristo. Ok? E aí eu chego para você e falo assim: meu irmão, nós estamos aqui na América do Sul. Alguém fala um outro continente aí. Ásia. Estamos aqui na América do Sul e nós precisamos chegar lá na Ásia em menos de 2 dias. Você consegue chegar lá em menos de 2 dias? Século 1. Século, sei lá, é o ano 1 antes de Cristo. Você consegue chegar? Mas, meu irmão, eu te dou 200 toneladas de ouro para você chegar lá. Tem como?
Não tem como. Mas se eu falar com você, ô, ô Dani, eu preciso chegar lá na Ásia, em menos de 2 dias, hoje. Aí eu te dou um dinheiro, você chega lá na Ásia em menos de 2 dias? Chega, não chega? Tranquilo. Por que chega? Recurso. Pega um avião, chega lá tranquilo. Sem um avião, tem como? Não que eu saiba, né? Às vezes tem um jato, alguma coisa, mas só você, assim, na carcaça. Você dá conta? Não. Mas com recurso dá, tem jeito, não tem? Século não. Ano 1, antes de Cristo. Quem tem um parente que mora fora aqui? Onde que mora seu parente? Ô, Graciele, mora fora assim no exterior. Estados Unidos. Nós estamos no ano 1 antes de Cristo. O parente da Graciele está lá nos Estados Unidos e ela precisa mandar uma mensagem para esse parente em menos de 2 dias. Conseguiria? Não conseguiria. Se tivesse muito ouro, conseguiria? Fosse o rei de todos os reis, fosse lá o César, imperador da Roma antiga, dava conta? Não dava conta. Por que não dava conta? Não tinha jeito. Podia ter o cavalo que fosse mais forte do mundo. Podia ser. Cara, não dá jeito. Não dá. Mas hoje, se você quiser, Graciele, mandar uma mensagem para essa pessoa, você consegue mandar essa mensagem agora? Consegue. Você mandar a mensagem agora, vai chegar lá agora, não vai? Impressionante, né? Ano 1, antes de Cristo. Alguém consegue cumprir a lei, gente? Alguém dá conta de cumprir a lei? Até então ninguém tinha dado conta. Hoje, 2024, a gente consegue ser aprovado diante de Deus, assim como aquele que cumpriu a lei? Por causa de quê? Por causa de Jesus. Assim como hoje, nós, no nosso corpinho, não damos conta de chegar lá na Ásia, correndo, assim como a gente não daria conta de entregar uma mensagem lá nos Estados Unidos, correndo, com um avião, a gente consegue chegar lá. Quem vai voar? Sou eu ou o avião? O avião que voa, eu não sei voar, não. Se alguém aí sabe voar, esconde bem escondido, que é a regra do super-herói não revelar a identidade. Se quiser mandar uma mensagem, é só instalar o WhatsApp. A ferramenta funciona. Você precisa chegar lá nos Estados Unidos para passar a mensagem? Não. Se for tentar no método antigo, continua dando ruim, não continua? Eu continuo não dando conta de chegar na Ásia, nem nos Estados Unidos, no tempo desejado. Mas se eu entrar no avião, tudo certo. Pensa que Jesus é como se fosse o nosso avião, gente. Eu não dou conta de cumprir a lei. Mas se eu entrar em Jesus, Ele dá conta. Ele consegue. Não só consegue, como já conseguiu. Já pagou todo o preço e já deixou para nós o Espírito Santo, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Amém? Eu quero fechar lendo esse texto aqui em Romanos capítulo 8, que vai narrar isso aqui que eu estou falando com vocês. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Pois em Cristo Jesus... Opa, vou ler no meu aqui. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. E com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aleluia! Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus! Aleluia! Agora nós podemos cumprir as exigências. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Coloque de pé, meu irmão. Eu quero que você leve esse aprendizado com você, que você olhe com outros olhos para a lei a partir desse dia. Amém?